Quem é que quer aumentar suas vendas? Quem é que quer vender mais? Se você quer vender mais, se você é dono de uma pequena empresa, se você trabalha sozinho ou se você tem uma equipe pequena, você sabe a importância de aumentar as vendas da sua empresa, mas a importância também de planejar. Se você tem uma frase que eu gosto muito que diz que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E aqui eu vou dar para vocês as 3 dicas mais importantes para você planejar e garantir o crescimento da sua empresa. O dono de uma pequena empresa, normalmente, ele está muito preocupado em pagar as contas e fazer a empresa crescer. Porque a lucratividade não é alta, eu sei. Sim, você tem que fazer quase que tudo na tua equipe. Ou você trabalha sozinho ou você tem uma equipe pequena, beleza. Mas eu quero dizer o seguinte, você também tem que tirar um tempo para planejar. Porque anota uma frase aí. Mais importante que a velocidade é a direção certa. Não adianta você estar trabalhando demais, muito intensamente, de domingo a domingo, se você está trabalhando na direção errada. Se o que você está fazendo não está dando lucro. Você tem que parar, analisar e saber o que fazer. O planejamento é fundamental. A maior parte dos empresários, de donos de pequenas empresas que eu conheço, eles têm dificuldade em seguir o plano. Eles têm dificuldade de garantir que seja executado tudo o que tem que ser executado. Isso é muito ruim. Existe uma frase que eu gosto muito que diz que não existe planejamento que suporte o campo de batalha. O que quer dizer isso? É verdade que quando você planeja, muitas vezes na execução do planejamento, as coisas fogem um pouco ao controle, faz parte. Que no campo de batalha, na execução, problemas acontecem. Porém, completamente perdido fica o empresário, a empresária que não planejou. Ok? Então anota a primeira frase aí. Se você não sabe para onde ir, tudo serve. Qualquer caminho serve. Eu lembro quando eu era mais novo, eu continuo novinho, né? Mas quando eu era novinho há menos tempo, quando eu era mais novo, qualquer pessoa que chegava para mim com qualquer tipo de projeto, eu aceitava. Antigamente a pessoa chegava, Sérgio, olha só, cara, eu tive uma ideia, vamos fazer isso, você é importante, você é inteligente, vamos fazer. Eu topava. Eu parecia um pedaço de isopor boiando no mar. Para onde o vento me levasse, eu aceitava. Isso não gera resultado. Porque eu não tinha propósito, eu não sabia o que queria. E quando a gente não tem foco, a gente vira o foco de outras pessoas. E o foco de outras pessoas não representa o nosso foco. Ok? Deixa eu te dar um exemplo. Antes da pandemia chegar, né, no final do ano passado, eu tomei uma decisão. O meu foco antes dessa quarentena era... Olha só, olha a importância que eu vou falar aqui agora. O meu foco na virada do ano, eu planejei. Cara, o ano passado, o ano está acabando, vai chegar 2020, o que eu vou planejar? E aí eu já tinha algumas ideias, eu botei no papel um planejamento. E neste planejamento eu defini que até 2024 nós teríamos, a Doutor Vendas teria 10 unidades. Nós temos uma unidade, tínhamos uma unidade, né? Temos uma empresa aqui em Niterói, mas eu planejei em 4 anos, nós vamos ter 10 unidades, sendo 7 unidades no Brasil e 3 unidades fora do Brasil. Então, eu defini, eu planejei que nós teríamos 10 unidades. E eu fiz tudo o que eu vou ensinar aqui para você. E aí, primeira coisa, chamei minha equipe, falei minha equipe, olha, quero chegar ao meu objetivo, é isso. A minha equipe ficou altamente engajada, eu vou explicar já por quê. Eu comecei a falar em todos os meus eventos o que eu queria, que o nosso objetivo até 2024, todos os nossos treinamentos presenciais, para todos os nossos alunos, que o nosso foco até 2024 era ter 10 unidades da Doutor Vendas. Eu não sabia se seria unidade própria ou se seria franquia. Aí eu sei que eu tive uns 30 alunos que falaram, se eu for franquia, eu quero. Eu já tive alunos querendo pagar lá a taxa de franquia, que nem franquia existia ainda, para ser um franqueado Doutor Vendas, para fazer os treinamentos do Doutor Vendas, as mentorias do Doutor Vendas. Então, eu tinha um planejamento. E uma coisa que aconteceu, todas as vezes
que alguém chegava com alguma ideia, algum projeto para mim, eu falava, peraí, essa oportunidade que você está trazendo para mim, desenhar um treinamento específico para algum segmento, fazer um treinamento novo, entrar de sócio em algum negócio, alguma empresa que está precisando da minha ajuda. Eu já recebi muitas propostas, até de grandes players, para virar sócio deles. Aí eu falava, cara, essa proposta que essa pessoa está me oferecendo vai gerar negócio, vai me levar para onde eu planejei? Este negócio que surgiu, este produto, este serviço que alguém me propôs de alguma forma, ou essa outra vontade de desenvolver alguma coisa nova, isso vai me levar para ter 10 franquias em 2024? E quando eu defini isso, eu comecei a entender que não era qualquer oportunidade que era boa para mim. Porque eu sabia o que eu queria, eu foquei no que eu queria, eu foquei no que eu ia buscar. Ok? É verdade que a pandemia chegou e bagunçou o trem todo, né? A pandemia chegou e mudou completamente os nossos planos. Porém, a pandemia era algo que não estava sob o controle. Porém, agora, a gente superou a pandemia, a nossa empresa já voltou a ser bem lucrativa de novo, a gente tem novos projetos. Mas e você? Como é que estão os seus projetos? Você sabe para onde você quer ir, a sua empresa? Você só está preocupado em fazer a empresa funcionar? Anota uma frase importante. Se você que é o dono da empresa ou a dona da empresa está preocupado em fazer a empresa funcionar, quem é que está preocupado, focado, investindo tempo para fazer a empresa crescer? Porque se não tiver ninguém focado em fazer a empresa crescer, não vai crescer, pô. Eu vou falar para você aqui os 3 passos para você planejar e garantir o crescimento da sua empresa. Beleza? Passo número 1. Você anota aí, passo número 1. Você tem que você tem que planejar o crescimento. Primeiro é planejar o crescimento. Aí você tem que analisar 2 coisas. Número 1, quais resultados que você tem hoje? Você sabe, você já fez conta? Quanto você já faturou esse ano, você sabe disso? Você tem que pesquisar. Se você não tem esses números anotados, isso é um erro. Mas aí você tem que começar a partir de agora, você anota. Mas faz uma projeção. Se você não tiver certeza quanto você faturou, imagina quanto você vendeu, quantas vendas você faz por dia, por semana ou por mês. Multiplica aí por 12 para fazer uma projeção, se você não sabe. Ok? Primeiro ponto, você tem que identificar. Eu vou te dar alguns números, você escolhe alguns deles. Número 1, quanto você vendeu e quanto você vendeu e quanto você recebeu esse ano. Porque, por exemplo, eu não vendo nada sem receber na frente, mas tem gente que faz errado, vende para receber depois. Isso é uma grande chance de quebrar. Se você vende fiado, você vende para receber depois, não faça isso. Eu já quebrei há muitos anos atrás por causa disso e nunca mais eu faço isso. Ok? Então, número 1, quanto você vendeu? Anota aí. Número 2, quanto você recebeu neste ano, né, de 2020. Quanto você vendeu esse ano, quanto você recebeu esse ano. Ou você pode anotar quantos clientes você conquistou esse ano. Ok? E aí você tem uma noção do ano. Primeiro você faz mês a mês, aí depois você soma o ano todo. E aí, você analisando dessa forma, você vai entender o que é que você fez, né? E eu vou dizer para você que os resultados de hoje são reflexos do que você fez. A venda que você tem hoje, o faturamento que você tem hoje, a quantidade de clientes que você tem hoje, são resultados do que você construiu no passado e do que você veio fazendo até agora. Mas primeiro ponto, sempre no planejamento, eu vou falar que você tem que analisar o que você tem hoje. Quem é você hoje? Que resultados você tem hoje? Aí você anota numa folha. Vou dar um roteiro para você, né? Como se você fizesse o seguinte, ó. Se você quer, o ideal é ter uma planilha, é ter um sistema, mas se não tem, vou te dar algo bem simples aqui, ó. Vou botar aqui, ó, 2020. Aí você põe aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, vai até aqui.
novembro, dezembro. Você faz todos os meses, ó. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ó, você faz aqui algo simplesinho. O ideal é que você tenha um sistema para isso. Ou se você não tem, você faz numa planilha. Eu fiz algo bem simples, olha. O ano de 2020, aí você faz aqui mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Isso é para quem, no papel, para quem não tem controle nenhum. Ok? Se você tem sistema, puxa no teu sistema. Se você tem se você sabe fazer uma planilha Excel, faz uma planilha. Aí, ó, isso aqui que eu estou ensinando é o mais básico para quem não tem. Então você vai fazer o seguinte: primeira coluna, 2020, segunda coluna, 2021. Aí você vai pegar mês a mês, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e total embaixo. Aí aqui você pode anotar, você pode dividir essa coluna em dois. Em um você vai escrever o teu faturamento, né, o que entrou de dinheiro, e do lado o número de clientes. Aí você divide aqui de novo, ó. Aqui é o que entrou de dinheiro, aqui número de clientes. Então vamos lá. Primeira coluna, 2020, faturamento, quanto entrou de dinheiro, e do lado o número de clientes. Segunda coluna, 2021, que é o ano que vem. Quanto vai entrar de faturamento, quanto vai entrar de número de clientes. Você vai fazer mês a mês, janeiro, fevereiro. Então você faz uma planilha dessa e primeiro você faz o que aconteceu em 2020. Vai lá mês a mês e no final você põe o total. Primeiro você faz 2020, você vai cuidar disso aqui. Que 2020, né, até novembro, até agora, ajuda você a entender o que foi o seu ano. Beleza? E aí, só que aí você vai ter que fazer o seguinte, aí você vai ter que analisar o que você quer construir em 2021. O empresário que não estiver pensando nisso, não é empresário, está sendo amador, está brincando de ter uma empresa. Aí você faz um planejamento de 2021. O quanto? Primeiro, você já tem que planejar o que você... Aí você vai anotar quanto você quer. Porque quando você analisa aqui 2020, você está analisando o seu estado atual. E quando você analisa 2021, você está fazendo uma projeção, ó, 2020, estado atual, 2021, estado desejado. Você está fazendo uma projeção para o próximo ano. E aí você vai definir quanto você quer crescer. Beleza? Mas para te ajudar a fazer um planejamento de crescimento da sua empresa, você tem duas formas. A forma correta, a mais correta é... Vou dar um exemplo para você. Para o ano que vem, eu quero multiplicar por 5 vezes o nosso faturamento de 2021. Eu tinha um faturamento muito agressivo para 2020, planejado no que nós baseado no que nós planejamos em dezembro e janeiro. Só que veio a pandemia que arrebentou o nosso planejamento, né? Tem uma amiga que fala aqui, ela fala o seguinte, ó, esse aqui é o planejamento para 2020. Eu vou dizer o que a vida fez com o seu planejamento, ó. Planejou 2020, ó. Não vai ser do jeito que você quer, não. 2020 vai ser diferente. Você pegou o planejamento, jogou ali na lixeira. Ok, mas durante o ano de 2020 eu fui adaptando, eu fui fazendo ajustes na minha empresa. A gente conseguiu, a minha empresa hoje está mais lucrativa do que antes. Isso é maravilhoso. Então, para 2021, eu não parei ainda exatamente para ajustar, mas eu ouso dizer que eu vou multiplicar por 5 vezes. Mas, Suzy, não pode fazer, Suzy, o que você digitou. Ele fala o seguinte, eu quero aumentar o meu faturamento em 2021. Aumentar não é meta, você tem que definir quanto. Eu estou falando o seguinte, olha, eu vou amadurecer mais, mas eu estou dizendo que, no mínimo, eu quero aumentar, eu quero multiplicar o meu faturamento por 5 vezes. No mínimo. Tem que ser objeto. Mas beleza, Cis, eu tô aqui para ajudar você.
para ajudar vocês. Você tem que definir quantos por cento você quer crescer, ou quantas vezes você vai crescer. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu não defini ainda, eu vou finalizar isso em dezembro, mas, no mínimo, eu quero crescer 5 vezes o meu faturamento. E aí eu vou analisar, não basta eu multiplicar, eu tenho que imaginar o seguinte, cara, o que eu gostaria que acontecesse no ano que vem? Então eu vou projetar um faturamento mês a mês. Eu vou analisar quais são os meses que eu vou abrir uma nova turma. Por exemplo, em janeiro eu já sei que eu vou arrebentar. Que janeiro é um mês que eu abro inscrições para o meu treinamento mais completo, que é o Venda Turbinada VT7. E aí o VT7 virou uma verdadeira mentoria empresarial, tal. Então janeiro a gente vai arrebentar. Então aqui em janeiro eu já vou botar um faturamento bem maior. Fevereiro tem uma quedazinha. Vem carnaval. Março, tem muita gente que acha que o Brasil começa depois do carnaval. Aí só. Então eu vou fazer um planejamento. Beleza? Só que agora é a grande sacada que muita gente não entende. Então, vai lá. Passo número 1. Você analisa quanto você vendeu, quanto você faturou, quanto entrou de dinheiro, quantos clientes você teve o ano de 2020. O que aconteceu até agora e o que vai acontecer em dezembro. Beleza? Na verdade, dezembro você ainda vai planejar dezembro, né? Que dezembro ainda vai chegar. Aí você vai analisar o ano seguinte. Eu vou multiplicar por 5. Aí aqui embaixo tem que ter o resultado total. Aí eu vou somar tudo, o faturamento mês a mês de 2020 e vou fazer depois de 2021. Né? Então, no mínimo, eu vou multiplicar por 5 vezes o meu faturamento. Aí depois eu vou analisar o seguinte, beleza. Se eu quero aumentar em 5 vezes as minhas vendas, o meu faturamento, eu tenho que me transformar em outra pessoa. Porque o Sérgio de hoje, dia 17 de novembro, só sabe fazer o que teve de resultado em 2020. Porque se eu soubesse mais, eu teria tido mais. Agora é o que muita gente não analisa. Qual o próximo ponto? O que é que eu tenho que aprender para conseguir multiplicar o meu faturamento por 5 vezes? Então, por exemplo, eu já tenho algumas ações claras. Uma delas eu vou falar para você agora qual é. Por exemplo, eu sou aluno, eu fiz o curso do Érico Rocha há 8 anos atrás, a fórmula do lançamento. Eu fui 2 anos no Mastermind do Érico Rocha, que é o Titânio. Hoje o Mastermind dele custa R$150 mil por ano. Eu fui 2 anos do Mastermind dele. Então, 150 mil vezes 2, eu já paguei R$300 mil ao Érico Rocha para estar do Mastermind dele. Eu saí porque o que eu mais gosto de fazer são consultorias presenciais e treinamentos presenciais. Por isso eu saí do Mastermind do Érico. Eu não renovei. E aí, mas o que eu fiz? Eu saí, mas eu coloquei a minha filha na mentoria do Érico. O Érico tem uma mentoria chamada Insider, que custa 50 mil por ano. A Ana está finalizando o 2º ano de mentoria com o Érico. Então, foi 300 mil de Mastermind com mais 100 mil de mentoria. Eu já paguei 400 mil ao Érico. E mais uns 10 mil, que é o Fórmula. Hoje eu já peguei uns 410 mil ao Érico. E eu digo para você que nesses 8 anos, esse resultado já vem multiplicado aí por 10 a 20 vezes. Eu recebi de volta 10 a 20 vezes o que eu paguei a ele nesses anos. Só que é o seguinte, tá acabando o ano. Nós vamos renovar. A minha filha, que é minha sócia, que é diretora de marketing da nossa empresa, ela vai renovar, ela vai continuar na mentoria dele e eu também vou entrar. Então, dessa vez vai ter 2 na mentoria dele, que vai custar uns 100 mil. Então, eu já paguei ao Érico 400 mil, eu vou pagar mais 100 mil, 500 mil. Então, uma das ações para que eu consiga multiplicar o meu faturamento por 5 vezes, é uma das ações entrar na mentoria do Érico Rocha. Segunda ação, eu estou modificando, fazendo várias alterações que vocês não perceberam ainda, mas logo vocês vão perceber, na produção dos nossos conteúdos online. Eu estou fazendo várias mudanças.
ok? E eu tomei a decisão, vou voltar com as minhas mentorias, ó, tenho os meus cursos online, vou voltar com as minhas mentorias online. A Ana, minha filha, vai focar completamente em tráfego, em fazer anúncios das redes sociais. O que eu quero dizer com isso? Eu falei de algumas, de várias que estão sendo planejadas. Se eu fizer no ano que vem as mesmas coisas que eu fiz esse ano, os meus resultados vão ser os mesmos, eu não vou crescer. Então eu analisei qual é o meu faturamento desse ano, qual o faturamento que eu quero para o ano que vem e o que eu estou analisando, o que eu tenho que aprender para me tornar um empresário que multiplica 5 vezes o seu resultado. A gente já teve várias vezes que a gente multiplicou muito grande. Os meus clientes de consultoria, eu ajudo isso. Os meus alunos dos treinamentos online, eu ensino eles duplicam, triplicam, multiplicam seus resultados por 5, 6, 10 vezes. Por que eu também não vou fazer isso na minha empresa? Mas o que eu ensino aos meus alunos, eu vivo na prática. Eu tenho que aprender algumas coisas. Então, anota aí. Você vai ter que fazer. Por exemplo, o Elias disse que ele já tem um sistema para analisar isso. Beleza, então você tem que pegar, Elias, qual é o seu faturamento desse ano, qual é a sua projeção de faturamento para o ano que vem e o que é que você tem. Porque é o seguinte, o Elias ele tem uma agência de turismo. Ele falou que ele tem um sistema para monitorar e criar cenários. Mas nesse sistema, o Elias, não está configurado o cenário de evolução do Elias. Você tem que anotar o que é que você tem que aprender para ter um resultado melhor. Quem é que você tem que se tornar? Você vai fazer que curso, que consultoria, que mentoria? Com quem que você vai estudar? Quem tem equipe? Que áreas da sua empresa você vai ter que precisar contratar alguém? Que treinamentos a sua equipe vai ter que ter para poder crescer? Hoje, conversando com um dos colaboradores da minha equipe, eu indiquei ele comprar um a 2 livros sobre determinado tema que a empresa vai reembolsar ele. Que eu preciso que ele aprenda sobre aquele tema. Ok? Então não é só você. O que a nossa equipe precisa aprender? Então a primeira parte dessa live é você planejar o crescimento. Para planejar, você tem que analisar o resultado atual, projetar o resultado que você quer para o ano que vem e depois você tem que entender quem você tem que se tornar, o que você tem que aprender. Por exemplo, uma coisa que já está claro para mim, né? Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu emagreci 27 quilos nos últimos 4 anos. Na quarentena, os 4 primeiros meses, eu engordei 7,5 quilos, se eu não me engano. Aí depois eu me toquei, eu comecei a emagrecer, eu voltei ao meu peso. Mas eu parei de fazer atividade física. Ontem fez 9 meses que eu estou em quarentena na minha casa. Minha equipe também, trabalhando tudo home office. Eu parei de correr na praia. Eu amo correr na praia. Eu moro aqui pertinho da praia. Mas eu tenho esteira aqui, mas eu não consigo correr na esteira, não é tão legal, eu não consigo. Mas eu sei que eu tenho que me vencer e eu tenho que começar a voltar a fazer atividade física, nem que seja na minha casa. Ou eu vou ter que fazer atividade física na esteira, ou eu tenho que comprar um treinamento online de atividade física, ou vou ter que contratar um personal trainer para me ajudar pela web, né? Pelo WhatsApp, em vídeo, ao vivo. Eu preciso, para crescer, para multiplicar o meu faturamento por 5 vezes, eu tenho que ter mais disposição ainda. E aí é importante ter atividade física. Então, tudo isso é a parte 1 da nossa live. Eu vou para a parte 2 é como conquistar aliados para ajudarem você a bater essa meta. E número 3, como garantir o batimento da meta. Então, vamos lá. Número 1 é o planejamento. Vamos para o passo 2. Como conquistar aliados para essa meta. Então, por exemplo, a minha meta, por enquanto, se ela não aumentar, mas por enquanto a minha meta em 2021, eu quero multiplicar por 5 vezes o meu faturamento, que não foi ruim. Eu quero multiplicar por 5. Não foi ruim, mas eu quero mais. Ok?
E aí eu tenho que ter aliados. O que é aliados? Eu tenho que ter pessoas ao meu redor que estejam compartilhando essa meta comigo. Porque se for só eu focado nessa meta, de multiplicar o meu faturamento por 5 vezes, vai ser muito fácil algumas pessoas me desanimarem sem querer. Então vamos lá. Quem são os aliados? Primeiro ponto, a minha família. No meu caso aqui, a minha mulher e minha filha. As duas são minhas sócias. Só que eu tenho que chegar para elas, eu não tenho que comunicar, não. Eu tenho que vender a ideia para elas. Eu vou dizer o quanto é importante, o que tem que acontecer. Eu vou dizer para ela, né, o que é importante para elas, como é importante, o que a gente tem que fazer, que desafios nós teremos para que isso aconteça, ok? Além disso, os outros aliados são a minha equipe, os meus colaboradores. Eu tenho que falar para mim, eu tenho que vender essa ideia para a minha equipe. Então, se você tem uma meta e você não vende a ideia, você não compromete, você não divide, você está sozinho nessa, você se torna frágil, é mais difícil. Você tem que vender a visão. Aí deixa eu falar sobre um termo que muita gente não conhece. Muita gente já ouviu falar o termo CEO, né? Não sei se você já ouviu falar de CEO. CEO é um termo em inglês para Chief Executive Officer, para chefe executivo do escritório. Vamos falar assim, o CEO é o presidente, é quem tem o direcionamento. Existe vou falar alguns termos de executivo, né? Existe o CMO. O CMO é o chefe de marketing do escritório, são termos em inglês. Tem o CFO. O CFO é o chefe financeiro do escritório, o diretor financeiro, o diretor de marketing, isso aqui é o presidente. E tem um termo menos conhecido, esses que são alguns dos mais conhecidos, tem um termo menos conhecido, que é o CVO. O CVO é o chefe visionário do escritório. O que é CVO? CVO é o visionário, é quem mostra a visão. Então, na minha empresa, eu sou o CEO, o principal executivo, o líder, e sou o CVO, eu sou o visionário, eu sou o que mostra a visão, o que para, analisa, desenvolve um planejamento inicial, chama a minha equipe para conversar, e a gente amadurece, aí eu pesquiso um pouco mais, e aí eu vendo a visão. Então, como eu conquisto aliados para a minha meta, é quando eu chamo a minha família, eu chamo os meus funcionários, a minha equipe, né, os meus colaboradores, apresento a visão para eles. Se eu tivesse fornecedores, eu tenho fornecedores, claro, eu chamo os meus fornecedores, eu mostro a visão, eu vendo a ideia do projeto da minha empresa para todo mundo. E você precisa fazer a mesma coisa. Só que como é que a gente vende a ideia? A gente vende a ideia quando a gente mostra o que todo mundo vai ganhar. Então você vai vender a visão da meta da sua empresa quando você chegar para sua família, para amigos, para funcionários, sócios, fornecedores, parceiros, talvez clientes, e vender a visão para ele. Cara, o nosso objetivo é atingir esse resultado em 2021. A meta para janeiro é essa, para fevereiro é essa, para março é essa, para abril, para o ano é essa. E, cara, eu preciso da sua ajuda, cara. Porque ao atingir essa meta, todo mundo vai ganhar. Então, se você falar para sua família, cara, para a gente atingir essa meta, cara, vai entrar mais dinheiro na empresa, a gente vai ter uma vida melhor, a gente vai ter uma empresa mais sólida, a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, cara, eu preciso que você me apoie nessa. Porque se você não tiver o apoio da família ou das pessoas com você convive, vai ser mais difícil. Você tem que chamar a tua equipe e vender essa visão para ela.
Então eu tenho que vender a ideia para minha equipe. Só que quando eu vendo a ideia para minha equipe, eu falo, cara, a nossa meta é atingir tal resultado. E olha o que a gente vai ganhar quando atingir esse resultado. Eu mostro. E aí eu tenho que inserir as pessoas que estão ao meu redor para que eles percebam de verdade o que eles vão ganhar com a meta batida. Quando eu cheguei para minha equipe no começo do ano passado, no começo desse ano, e falei que a nossa meta era ter 10 unidades próprias ou franquias até 2024, da Doutor Vendas, né, da marca Doutor Vendas, da empresa de treinamento Doutor Vendas, eu falei, cara, quem for comigo, quem crescer comigo, enfrentar todos os percalços, os desafios, ok? Para fazer acontecer, quem tiver comigo e fizer por merecer, nos ajudar a construir isso, nós vamos ter oportunidades para os melhores. Alguns de vocês, se forem unidades próprias, alguns de vocês podem se tornar sócios, alguns de vocês podem se tornar executivos. Se forem franquias, alguns de vocês podem se tornar franqueados. Então, tem várias possibilidades que podem surgir se a gente atingir esse resultado. E para atingir esse resultado, nós temos que fazer muito. Se nós não fizermos muito, a gente não vai ter. Porra, é possível. Aí eu vou fazer uma venda. É possível por isso. E olha o planejamento que eu fiz. Ó, esse foi o resultado de 2020. Esse é o planejamento para 2021. Olha só, cara, para chegar aqui em 2021 para essa meta de faturamento, cara, eu analisei que eu tenho que crescer mais. Eu tenho que me desenvolver nisso. Eu estou pretendendo fazer esse curso, essa mentoria, essa consultoria. Ou você pode não saber quais são os cursos, as consultorias ou as mentorias, mas você pode falar, cara, eu vou aprender com alguém sobre tal tema. Se a gente não reconhece a nossa fragilidade, se a gente não conhece os nossos pontos fracos, a gente não consegue resolvê-los. Então você fica ruim e não sabe que é ruim, que está ruim. Você tem que aprender a entender quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Porque o autoconhecimento faz você se desenvolver da forma correta. Ok? Então, vamos lá. A etapa 2, para você planejar e garantir o crescimento da sua empresa, para a sua empresa vender muito, bater meta no ano que vem, eu falei que o passo 1 é você saber fazer o planejamento da empresa. Aí eu expliquei aqui os 3 principais passos, que é analisar o seu resultado, o faturamento, o resultado do mês de 2020, do ano de 2020, planejar o de 2021, mês a mês, e entender quais cursos, consultorias, mentorias, o que você tem que aprender, o que você tem que se desenvolver para poder atingir esse resultado. Beleza, a primeira parte. Aí na segunda parte, que eu falei agora, é como conquistar aliados para bater essa meta. Como conquistar aliados para atingir esse resultado. E você faz isso procurando a sua família, os seus funcionários, a sua equipe, os seus fornecedores, os seus clientes, os seus parceiros, os seus sócios. E aí você tem que vender o projeto para eles. Primeiro, para ter para ter aliados. Porque se for só você que tem as suas metas, é a meta de uma pessoa só. Mas quando essa meta é compartilhada, fica muito melhor. Fica todo mundo focado em conquistar a mesma coisa que você. É muito ruim quando você está focado sozinho em algo. Quando você percebe que tem outras pessoas vivendo a sua meta, vivendo o seu sonho, vivendo as coisas que você quer conquistar, isso fica muito mais fácil. Ok? E aí, e você tem que assumir o papel de visionário, né? O CVO, chefe visionário da empresa. E tem um ponto muito interessante. Eu gosto muito de um livro chamado Tribos. Anota esse nome aí. É um livro pequenininho, chamado Tribos. Eu não lembro se o autor deixa eu ver aqui, se é o Seth Godin
Eu acho que é o Seth Godin, ó. Livro Tribos. É um livro pequenininho. O autor é o Seth Godin, isso mesmo, Seth Godin. O livro Tribos é um livro incrível, ele fala o seguinte. Ele fala como se constrói uma tribo, né? Que uma tribo, ela busca um líder. As pessoas querem ser lideradas, mas muita gente não sabe que as pessoas querem ter um líder para seguir, não porque acreditam, ou melhor, as pessoas seguem um líder, não é porque esse líder é foda, não é um endeusamento a uma pessoa. As pessoas seguem um líder quando elas percebem que aquele líder está muito motivado, muito focado para conquistar algo que elas também querem. Então as pessoas seguem um líder se elas perceberem que o líder está buscando algo que elas também querem. Então elas percebem que se elas se juntarem a esse líder, ou se elas se juntarem à tribo desse líder, ela vai fazer parte de um grupo que quer a mesma coisa que ela. Vai ser muito mais fácil ela conquistar estando ao lado de outras pessoas ou junto de um líder do que buscar sozinho. Ok? As pessoas querem um líder que abra caminho para elas. Por isso que eu falo que é importante você que é empresário, que é dono da sua empresa, a sua equipe não vai fazer o que você quer, não vai trabalhar como você quer para te deixar mais rico, para te dar mais dinheiro. As pessoas vão se dedicar mais, número 1, se elas perceberem que elas vão ter um ganho também. Vai ser bom para elas também. E, além disso, se for bom para elas também, elas vão buscar identificar alguém, um líder que esteja abrindo o caminho que ela quer cumprir também, que ela também quer conquistar. Passo número 3, agora, como garantir o batimento da meta. Vou falar aqui agora. Você tem que ter pontos de checagem. Se você prestar atenção nessa planilhazinha que eu sugiro aqui, é mensal, olha. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e total. Então, você não pode... Aqui você botar o resultado de 2020 e aqui o planejamento de 2021. Mês a mês. E aí, você planeja mensal. Ok? Só que além de planejar mensal, eu sugiro você fazer pontos de checagem de toda semana. Toda semana você para analisar se você atingiu a meta da semana. Porque se você atingir a meta de todas as semanas, você atinge a meta do mês. Se você atingir a meta de todos os meses, você atinge a meta anual. Só que se você não bater a meta da primeira semana, você já vai ver que deu problema. Você vai precisar corrigir o rumo. A vantagem de você ter micrometas, de você ter pontos de checagem, é que você pode fazer várias análises se você está indo no caminho certo, se você tem que acelerar, o que você tem que fazer. Então, vamos lá. No ponto 3, como garantir o batimento da meta, você tem que ter pontos de checagem de resultado, seja de faturamento ou de número de clientes. E aí você tem que chamar a tua equipe, o teu sócio ou a tua equipe, para estar analisando semanalmente, periodicamente, esse seu resultado. Porque com a análise de resultado, você consegue entender se vocês estão indo bem. De repente, vocês estão tendo um resultado acima do planejado. E se o resultado estiver constantemente acima do que vocês planejaram, vai ficar claro para você que vocês subestimaram a meta, vocês pensaram pequeno. E aí já dá uma calibrada, já aumenta a meta do ano todo para a galera fazer mais. Se você perceber que os pontos de checagem mostrar que você está indo mais ou menos no ritmo, você está atingindo, mas não está sendo fácil, você tem que acelerar um pouco mais. Tem que se dedicar um pouco mais para não ter chance de não atingir o objetivo planejado. E se você estiver muito abaixo da meta, você fala, cara, está acontecendo um problema sério. A gente planejou um resultado e ele não está acontecendo. O ideal não é baixar a meta. O ideal é identificar o que é que tem que fazer para atingir a meta, como fazer mais.
como se preparar mais, como trabalhar mais, como mudar o planejamento, como fazer algo diferente. Aí você tem a oportunidade de ajustar o rumo que vocês estão indo, o rumo da meta. E é muito importante, eu falo sempre sobre isso, acompanhar diariamente a sua equipe. Se você é dono da sua empresa, se é empresário, se você trabalha sozinho, você tem que se vigiar, se controlar. Mas se você tem uma equipe, normalmente as pessoas, os empresários que me seguem, são empresários que ou trabalham sozinhos ou têm equipes pequenas. Esse empresário que tem uma equipe pequena, ele tem que estar diariamente atento, não é nem controlando, é acompanhando a meta. Para a equipe ter certeza, para você ter certeza que a equipe está executando o que se combinou de executar. Ok? Porque não adianta só você dizer o que tem que ser feito se você não acompanhar. O resultado é uma consequência de ações. O seu resultado de venda, o seu resultado de faturamento é consequência das ações. Por exemplo, eu não cobro venda da minha equipe, porque a venda é um resultado. Eu sei quais são as ações necessárias para a venda acontecer. O que eu cobro da minha equipe é a execução bem feita das ações necessárias, que, se as ações necessárias forem executadas certinho, todo dia, a gente vai vender muito. Se a venda cai, eu já sei que as ações não estão sendo bem executadas, ou estão sendo executadas erradas, ou não estão sendo executadas. Então eu não cobro venda da minha equipe. Eu cobro as ações que fazem a venda. Ok? E aí você tem que dar feedback o tempo todo para a tua equipe. Quem está indo bem, você tem que dar feedback, ela está indo bem. E que pontos pode melhorar. Se alguém não está indo bem, você tem que chamar para conversar, para entender onde a pessoa está errando, para poder contribuir com essa pessoa. Quando você faz um planejamento, você transforma um sonho em meta. Porque você planejou, você definiu prazo para cumprir, você definiu as ações necessárias.